Paulo e Barnabé, na primeira leitura de hoje, passam por uma situação difícil. Paulo é apedrejado por alguns judeus e arrastado para fora da cidade. Pensavam que ele estivesse morto. Dessa maneira, ele revive o que aconteceu quando Santo Estevão foi apedrejado e ele estava presente como testemunha, aprovando a dilapidação de Santo Estevão. Agora ele sofre por causa do Evangelho, por amor a Jesus Cristo, o mesmo que Santo Estevão sofreu. No entanto, ele não morre. Arrastam-no para fora da cidade, o apedrejam, e quando os discípulos o estão rodeando, pensando que ele estivesse morto, ele se levanta e entra na cidade. Depois, encorajando os discípulos, Paulo e Barnabé os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. O que eles diziam por experiência própria. E essa afirmação lembra aquilo que o próprio Jesus tinha dito aos discípulos de Emaús, quando eles estavam caminhando entristecidos pela morte de Jesus, e Jesus diz: acaso não era necessário que o Cristo sofresse para entrar na sua glória? Agora, eles usam mais ou menos as mesmas palavras para se referirem a si mesmos. Assim como era preciso que Cristo sofresse para entrar na sua glória, é preciso que os cristãos, que os discípulos dele, passem por muitos sofrimentos para entrarem no reino de Deus. Ou seja, é o mesmo caminho, uma vez que eles são seus seguidores, e que o próprio Jesus tinha dito: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Então também eles precisam passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus, assim como Cristo teve que passar por muitos sofrimentos para entrar na sua glória, para tomar posse do seu reino. Então, Paulo e Barnabé experimentam as dificuldades do ministério, a ponto de quase serem mortos, mas Deus os livra da morte para continuarem a sua missão. E eles glorificavam a Deus, louvavam a Deus por terem sido considerados dignos de sofrerem por causa de Cristo, como Jesus tinha ensinado. Felizes, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos injuriarem, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Assim agem os apóstolos. Depois, também nos é dito que eles designaram presbíteros para cada comunidade. Os presbíteros são os padres. A palavra presbítero significa ancião. São os anciãos que eles colocavam, que eles designavam, ordenavam em cada comunidade para serem também colaboradores dos bispos e para que aquelas comunidades que foram evangelizadas por eles pudessem progredir na fé,
amadurecer na fé, pelos sacramentos, pelo ensino da palavra, então também a organização da igreja nascente e a existência já dos ministérios ordenados que nós conhecemos até hoje. E finalmente a volta de Paulo e Barnabé para Antioquia, de onde eles haviam saído. Ou seja, eles iniciam a sua missão na cidade de Antioquia, passam por várias cidades e voltam para lá. E podem partilhar com os cristãos daquela cidade aquilo que Deus havia realizado por meio do ministério deles, por meio do apostolado deles. Como Deus havia aberto a porta da fé para os pagãos. A fé é a nossa porta de entrada na igreja. A fé e o batismo, que é o sacramento da fé. Então, a importância de nós sempre termos uma comunidade, um lugar para onde voltar depois dos nossos apostolados, depois de nós realizarmos as missões para as quais Deus nos designou, nós termos um lugar onde nós possamos recarregar as nossas energias, voltar para a comunidade. E assim nos prepararmos para continuarmos a nossa missão. Então sempre nós temos a necessidade de nos reabastecermos. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então a necessidade da oração, a necessidade da vida fraterna, da união com a igreja, para termos algo a oferecer aos outros. Nós nos enchemos com a graça de Deus para depois então partilhar, distribuir, comunicar aos outros. E no Evangelho Jesus transmite aos apóstolos a sua paz, que não é a paz do mundo, porque a paz do mundo é uma paz exterior. Só existe quando não existem os problemas, quando não existem as dificuldades. A paz do mundo é a ausência de conflitos, é a ausência de problemas. Por isso Jesus diz: eu vos dou a minha paz, mas não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ou seja, Jesus repete aquilo que ele já disse antes e que nós ouvimos 3 vezes na semana passada. Se repetiu esse evangelho, né? Na festa de São Filipe, depois no final da semana e no domingo. Não se perturbe o vosso coração. Jesus aqui repete as mesmas palavras. Não se perturbe nem se intimide. Vou, mas voltarei a vós. E se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai. O motivo de os apóstolos ficarem contentes e de terem o coração em paz, a paz que Jesus lhes dá, que é uma paz interior, que resiste às dificuldades exteriores, é que Jesus vai, mas volta. É a presença de Jesus. E é por isso que eles estão em paz. Eles podem permanecer em paz, mesmo nas dificuldades, devido à presença de Jesus no meio deles, de uma forma diferente, depois da sua ascensão, depois de Pentecostes, a sua presença no coração de cada um deles, no coração de cada um de nós. Então, a paz que Jesus nos dá é a sua própria presença.
habitando no nosso coração, na nossa alma. Peçamos a Ele que nós experimentemos sempre essa Sua presença conosco e assim o nosso coração não se perturbe, não se intimide, mas esteja na paz de Deus. Amém.